Marçal Aquino, ele é um jornalista e roteirista, né? Ele também escreve para cinema e para televisão, além de ser escritor. Só que o último livro dele, ele tinha lançado já fazia 16 anos. E foi Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios. Não sei se alguém já leu, é um livro muito bom. Que ele também roteirizou para o cinema, acho que a Camila Pitanga é a protagonista, inclusive, do filme. O livro é de 2006, o filme é de 2012, se eu não me engano. E esse tinha sido o último livro dele. Então ele ficou num período aí de 16 anos, sem lançar nada novo, né? Na literatura. Então até falam que esse suspense aí fez parte também da composição da obra, né? Que não deixa de ser uma trama mais de suspense. O Marçal, ele é aqui quase meu vizinho, aqui de Amparo, interior de São Paulo. E ele também roteirizou outras adaptações literárias do O Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli, para o cinema. Então ele tem bastante essa pegada aí dos roteiros, né? Então a gente pode até meio que perceber assim uma coisa meio cinematográfica no livro, que vem também dessa parte dele de como roteirista. O livro Baixo Esplendor, ele se passa na ditadura, né, no período da ditadura, mais precisamente ali entre 73 e 74, que é considerado ali o ano mais... Ele tirou, o Bruno falou aqui que ele tirou um bom tempo sabático dos livros, ele ficou 16 anos, então todo mundo ficou nessa expectativa, porque eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios, foi um livro muito, muito aclamado, é um livro que eu gostei particularmente, acho que talvez eu tenha gostado até mais do que de Baixo Esplendor. E então ele acabou gerando, né, esse suspense. E o ano que passa o livro Baixo Esplendor é considerado aí um dos anos mais violentos da ditadura, né? Então, acho que também tem muito a ver com tudo que acontece aí no livro, né? E a gente começa aí falando do nosso personagem principal, o Miguel, que não chama Miguel e que em nenhum momento a gente sabe como chama o Miguel, né? Então, como é que vocês perceberam aí esse personagem, o Miguel, toda a questão dele não ter esse nome, a gente só conhecer ele por Miguel e saber, porque a gente é apresentado ali logo no começo que ele não chama Miguel, mas a gente não sabe como ele chama, né? Em nenhum momento do livro a gente descobre quem é o Miguel. Então, jogo aí para vocês a apresentação aí desse nosso personagem que tem um nome, mas não tem um nome. Como é que foi para vocês a relação com o Miguel? Pode falar, Bruno. Estão me escutando? Bom dia. Bom dia, estamos escutando bem. Acho que vai ficar para uma próxima história esse nome aí. Desde o início do livro já deixa esse vácuo aí, né? Para a gente ficar pensando. E ele acabou se tornando Miguel mesmo, porque foi bem isso mesmo, essa vivência que ele foi, né, tendo ali por se integrar naquela realidade ali, ele acabou se tornando, de certa forma, acho que essa persona, né, ele pegou essa característica para ele. Achei interessante o Miguel. Achei o livro, assim, sim, um comentário agora acerca do livro, eu achei que foi um livro bacana, porque ele traz à tona muito realismo, né? Muita simplicidade e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade muito grande. Muita essa coisa do Brasil mesmo, aqueles detalhes, barzinhos, muita coisa assim que traz alguns insights à tona, assim, que foi bem bacana. Gostei bastante. Até tava vendo alguns comentários sobre
E como ele é roteirista, eles falaram, cara, esse livro aí possivelmente logo, logo vai estar no cinema. Já é um livro que, assim, talvez já saiu até com um contrato cinematográfico. Mas achei bem interessante, assim, a leitura. É uma leitura simples e que prende. Você vai ali, né, nos insights que vai trazendo, sendo preso e de fácil, né? Para quem se permite ali vivenciar quem ele ganha, né, esse envolvimento ali, lê com muita facilidade. Então, eu acho bacana o livro. E quem não terminou de ler, termine, que vale a pena. Todo mundo fala que essa é uma das qualidades do Marçal, né? Ele faz um livro que é muito difícil você largar, né? Você quer saber o que vai acontecer, né? Você fica naquela expectativa. Então você não para de ler, porque ele sabe como gerar esse suspense, né? Até na demora aí entre um livro e outro. Bárbara e depois Isa. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Então, eu gostei muito do Miguel, achei ele um personagem assim sensacional. E em relação ao nome dele, concordo com o Bruno, né? Ele se tornou o Miguel, né, ao longo da história. Então, não fazia muito sentido revelar o nome verdadeiro dele, porque ele era o Miguel, que amava a Nádia, que era amigo, né, do Ingo, enfim. Então, acho que fez todo sentido a gente continuar conhecendo ele como Miguel, apesar da curiosidade, né, que a gente fica. E só falando um pouquinho sobre o livro, eu gostei bastante também, uma coisa que eu achei muito interessante, para mim, assim, pelo menos, esse tipo de história, né, de policial infiltrado, um suspense, uma perseguição ali, criminosos e tudo. Pelo menos eu estou mais acostumada a ter contato com essa literatura de fora do Brasil. Então, eu achei, assim, muito legal ter um livro que se passa no Brasil, de um autor brasileiro, com essa pegada, assim. Isso para mim foi sensacional. E isso que você falou, Bárbara, é uma coisa que me chama a atenção também, que eu acho muito legal. A gente não sabe exatamente em que cidade ele se passa no Brasil, né? Mas tudo é tão Brasil que pode ser em qualquer lugar, né? Porque ele não fala a cidade, ele cita ruas e tal, bairro, mas ele não fala nome da cidade em nenhum momento, né? Não sei se vocês Isso. repararam isso. Sim, eu até vi a live que você fez com a Renata. E você falou isso, né? Que você estava pesquisando o nome das ruas para tentar descobrir onde que era. Eu também tentei fazer isso, mas eu não consegui, assim, porque tem o mesmo nome, né, para várias cidades, vários estados, enfim. Depois, se alguém conseguiu descobrir, conta pra gente. Isa, Paula e Thiago. Eu concordo com a Bárbara quando ela fala que acabou que o personagem ele se criou e ele se manteve durante toda a história como Miguel. E eu entendo que talvez tenham traços da personalidade do Miguel que não necessariamente estavam na pessoa original, sabe? Porque eu acho que ele foi se construindo uma outra pessoa ao longo da trama, porque ele foi criando um apego com o Ingo, ele foi desenvolvendo esse relacionamento com a Nádia, que no começo me parecia uma coisa muito superficial, mas depois ele se envolveu mesmo. E até no início eles falavam alguma coisa do tipo, o livro dizia tipo, é porque ela é X e ele gosta de Y. Em algum momento se fez os paralelos sobre a personalidade real do Miguel e a Nádia, como se fossem pessoas totalmente distantes que não teriam chance de conviver ou de realmente desenvolver um relacionamento. E a forma como aquilo ali se mostrou, o envolvimento que existiu, então realmente eu acho que o Miguel virou uma outra personalidade dessa pessoa, né, verdadeira, e aí essa personalidade que se apaixonou pela Nádia, porque eu lembro, assim, que eu achava uma coisa meio inverossímil, assim, tipo, nossa, mas ele parece uma pessoa X, que gosta de ler, que não sei o que, e ela parecia uma outra coisa. E aí, até falando um pouco da Nádia, eu não consegui achar ela um personagem muito real ou muito crível, porque assim, ela é uma pessoa que estudou numa faculdade boa, mas tem um irmão que é meio
enrolado, do rolo, um bandido. E aí ela também tem uma boutique que é caríssima, que é frequentada pelas mulheres mais ricas da cidade, mas ao mesmo tempo ela se relaciona com um cara que era aquele velho antes, que era um cara super baixo nível, super, sabe? Então, assim, ela não é um personagem que me pareceu muito real, sabe? Essa mulher que circula, ou que caminha por vários ambientes diferentes, eu não sei, eu não senti ela muito verdadeira, assim, muito bem construída. E eu acho que o livro, de forma geral, ele tem uma vantagem, que ele é um livro super fácil de ler, tu começa a ler e vai, porque ele tem muito essa coisa de roteiro, ele é um livro que já é um roteiro. Ele não é um livro, porque parece que ele não aprofunda, ele já é um livro assim, tudo acontece. Tanto que no primeiro encontro do Miguel lá com os caras, ele já virou da quadrilha, já tudo funcionou. Eu falei, cara, como assim? Então, enfim, nunca fui do submundo, nunca tive ligações com crime, mas eu acho que demora mais do que isso. Então, eu acho que ele é muito acelerado, sabe? Mas eu gostei, eu achei o livro divertido, digamos. Ele acaba abrindo também muitas histórias, né? A gente tem essa história central e aí tem a história do pai dele, vai abrindo outras histórias também que ele acaba meio que diluindo tudo e não mergulha numa história só, né? A gente vai tendo várias ramificações aí e fica tudo muito no raso. Mas talvez a ideia também seja essa, né? Porque se a gente for pensar que era num período da ditadura e tal, tipo, talvez a ideia seja o raso, né? Paula, Thiago e Ju. Oi, bom dia. Bom dia. Eu confesso, deixa eu ligar a câmera aqui que fica chato falar assim. Eu ia falar uma série de coisas que as pessoas já foram comentando, então, assim, concordo com essa análise da Bárbara, do Bruno, né, do personagem em si, eu também tinha pensado isso, e eu ia explorar mais isso que a Isabela comentou agora, que é assim, eu confesso que eu não li o primeiro livro dele, mas eu vi o filme, então provavelmente o livro é mais profundo ou tem, né, um nível de detalhe diferente. Então esse foi meu primeiro contato com ele, com o escritor. E quando eu comecei a ler esse livro, acho que eu estava com uma série de expectativas, né? E aí, na medida em que eu comecei, eu confesso que eu achei muito superficial o jeito, né, que ele foi descrevendo e até um certo clichê, né? Então a Bárbara falou, tem esse tipo de literatura que a gente não tem muito aqui, né, policial aqui no Brasil, mas eu achei assim tão aquela formulinha mágica, né, que a gente está acostumado a ver nas séries americanas, e aí eu falei, gente, mas isso aqui não estou curtindo, assim, foi um pouco difícil de engatar. Mas como ele é uma leitura fácil, aí eu falei, bom, deixa eu deixar minha resistência de lado, porque eu estou um pouco aqui preconceituosa com o jeito, então deixa eu dar uma chance para ele. Eu fui lendo e aquilo começou a engatar um pouco, começou a dar uma entusiasmada, porque aí ele começa a aprofundar, né? Cada vez que ele muda o cenário, ele dá uma aprofundada naquilo que você falava, pô, mas está tão raso isso. Aí ele pega aquilo e explica um pouco, né? Aprofunda um pouco. Então, aí eu acho que eu fui me interessando mais, fui curtindo mais, enfim. E terminei, assim, tanto que eu terminei essa madrugada. Eu acabei dormindo super cedo ontem, não conseguia terminar de ler. Eu falei, putz, não vou conseguir terminar. Acordei 5 horas da manhã, assim, super energia. Eu falei, deixa eu terminar de ler o livro. Terminei, bluf. Aí, 7 horas da manhã eu voltei a dormir, assim, né? Mas foi gostoso ter terminado de ler o livro. Mas, assim, num resumo final, eu diria que não foi um livro que eu amei, que eu me entusiasmei demais, mas foi bom ter terminado, eu curti, né? Mas de alguma forma concordo com a Isabela, assim, tem um quê que parece que foi um pouco formulinha pronta, ele apostou naqueles clichês, né, daqueles personagens, a Nádia é a mulher show, né, que todo homem se apaixona, se apega, todos os personagens masculinos gostavam dela, né, então assim, eles terminam
acho que juntos, né? Porque teoricamente a gente acredita que o Miguel não morreu. Então, assim, eles vão ter um filho, eles têm um cachorro, moram numa casa show. Quer dizer, meu, muito tudo de bom, né? E apesar dos pesares do contexto, do mundo do crime, enfim. Mas, não sei, curti, mas não amei, né? Fica aquela sensação, pô, formulinha, né? Show. Ele apostou meio no, naquele jogo mais ganho, né? Mas ok, valeu a leitura. E aí tô louca para ouvir os outros comentários. Obrigada. Eu acho que eu acho que deve ser difícil para um escritor, né? Porque o outro livro dele, o livro anterior, fez muito sucesso, né? Então, como eu continuo naquele nível? Eu tenho que ir desse nível para cima. Então, é um desafio aí meio grande, né? Vou passar Eu a acho que foi um pouco isso mesmo que eu tive a sensação. Eu falei assim, acho que ele estava meio receoso de arriscar demais. Eu falei, eu vou ficar aqui onde eu garanto uma audiência, né? Sim, porque é um livro que prende muito a atenção, é um livro fácil de ler, né? Mas eu fiquei com essa sensação assim de que o anterior tinha sido melhor. Vou passar até a palavra para o Thiago e ele também já leu mais de uma vez o outro livro, também pode falar um pouco sobre isso. Depois Ju e acho que a Bárbara tinha levantado a mão também? Não? Tá. Bom dia, gente, tudo bem? Eu Hum. vou pegar carona então nessa comparação com o livro anterior, porque eu já tinha lido há alguns anos e quando você falou que seria o Baixo Esplendor para esse mês, enquanto eu comprava o Baixo Esplendor, eu fui reler As Piores Notícias. E é muito maravilhoso, né? Então é impossível você começar esse livro aqui de agora sem fazer uma colagem quase que automática, uma comparação com o livro anterior. Também gosto mais do outro, bem mais, eu diria. Mas eu acho que a questão não é nem só da expectativa que se cria por aquele ter sido muito bom, e sim pelo hiato, né, entre um e outro. Porque se ele faz aquele que é muito bom e é premiado e etc., e na sequência, já de carona, ele lança esse aqui, é uma questão até quase que editorial ali, a gente vê outros, é comum esse movimento no mercado editorial, né? Alguém explode com um livro, a editora tem que lançar um livro imediatamente após para, né, continuar ali na hype, né? E o hiato de 16 anos, ele provoca uma expectativa ainda maior, eu acho, né? Você lê em qualquer crítica, as primeiras entrevistas dele sobre esse livro de agora, elas sempre começam com esse assunto. 16 anos depois você está voltando. O que é que você fez nesses 16 anos? Ele me parece sempre muito sincero, ele nunca... ele não passou 16 anos escrevendo este livro, né? Ele faz outras coisas, ele é roteirista de TV, enfim, ele é jornalista. E ele escreveu outros livros que ele achou que não estavam prontos e por isso não publicou. Me permitir até um parênteses de uma história muito curiosa que eu ouvi num podcast, numa entrevista dele. Um desses livros que ele escreveu e que não publicou porque achou que não deveria, ele diz que não o fez porque achou que teria que dar muita explicação para o politicamente correto. Ele falou, acho que seria um livro que seria muito questionado e eu quero evitar esse tipo de coisa. Então ele deixou esse livro pronto, deu de presente para a filha e falou que quando ele morrer, ele quer que a filha publique. Então, já que ele é tão afeito a suspenses, esse já é mais um, né? Porque só vai publicar esse livro quando morrer, a filha que vai fazer isso. Mas voltando ao livro de agora desse mês, concordo basicamente com o que vocês disseram, acho que estou na mesma toada da Paula, e da Isa também, enfim, é uma fórmula ali, né? Tudo sempre fica muito no superficial. Ao contrário da Juliane, eu comecei o livro empolgadíssimo e terminei mais para baixo. Acho que por causa da carona do livro anterior também, que eu já estava naquele pique. Mas eu acho também que, além de tudo isso que vocês já colocaram, existe uma relação muito, muito rasa também com a questão do tempo, com a questão da ditadura. Porque até queria ouvir vocês sobre isso, assim, porque eu ia além dizendo, cara, será que eu tô louco e não tô pescando várias coisas aqui que ele está dizendo? O que é que será que os outros estão achando? Porque eu acho que até a Isa, na conversa com a Rê, disse isso nessa semana em algum momento. Peguei só o fim da conversa ali. Mas eu tenho a impressão claríssima que se esse livro não se passasse na época da ditadura, não faria diferença, assim. É tudo muito sutil, é um pano de fundo, bem de fundo mesmo, né? E no Piores Notícias, ele tinha como pano de fundo o garimpo, mas ele
acentua um pouco mais em um momento ou outro. Esse aqui eu achei, assim, muito raso. Assim, a ditadura não é super presente. Ele sempre deixa claro nas entrevistas também que ele não faz pesquisas históricas, etc. Mas ele diz que o ano de 73 é um ano muito caro a ele. Ele tinha 15 anos e por isso ele escolheu essa época, porque ele lembra muito de como era aquele contexto. Mas eu não sei se ele conseguiu colocar esse contexto todo no livro. Queria ouvir vocês e termino só com uma pergunta também, uma questão que foi colocada sobre a cidade. Em alguma entrevista ele também diz que eu digo em alguma entrevista que eu ouvi umas 10, assim, eu fui tentando ouvir tudo que ele tinha falado nesses últimos tempos, pós o lançamento. Ele disse que a cidade é São Paulo, mas que ele se permitiu brincar com os lugares, assim, nunca ninguém vai achar se vulgar, Isa, porque ele inventa os nomes das ruas, entendeu? Ele fala, eu me permito criar um bairro, criar uma rua, criar um endereço X ali, mas a cidade é São Paulo, nas palavras dele. Eu senti a cidade como São Paulo, sim, mas assim, tipo, eu senti também que poderia ser qualquer uma outra grande cidade, né, do Brasil, Pode ser. porque ele não especifica. Isso eu com Google, com rua, eu tenho muito isso de querer pesquisar, de ir atrás e, enfim, nóia aqui da cabeça. Mas a gente falou na live, eu e a Rê, sobre essa questão da ditadura. Ela realmente ela é muito. Poderia não ser um período da ditadura, porque tem muito poucas coisas assim que mostra que eles estão numa ditadura, né? São coisas muito sutis, assim, é muito leve. E eu senti eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, eu senti muito mais assim, tipo, essa questão do garimpo, do norte, eu senti assim, eu lia com aquela sensação de terra em mim, assim, era uma coisa Era mais vivo, né? O ambiente era muito mais mais, vivo. muito mais do que esse da ditadura. Ju e Thomas. Então, eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que a Paula falou tudo que eu gostaria de falar. E eu, como Piores Notícias, é um livro que está na minha lista faz tempo, e todo mundo falou super bem, eu fui com uma expectativa maior para esse livro. E aí, a hora que eu comecei a ler, demorou muito para engatar, assim, não me pegou. E aí eu falei, mas como eu tenho um toque que eu não deixo o livro para trás, eu falei, eu vou terminar. E aí eu comecei a ler, eu comecei a me envolver, né, com as histórias, com os personagens, e eu queria saber o que ia acontecer. E aí, mais pro final, eu já gostei. E eu achei que ele acabou meio repentinamente, assim, né? Que a gente não sabe se ele morreu, se ele conseguiu sobreviver. E eu acho que me pegou mais pro final mesmo, do meio pro final. E eu concordo com as meninas, que eu acho essa história dele com a Nádia meio sei lá, fantasiosa, assim, né? A Nádia meio que não é uma mulher que não existe, né? Sei lá, mulher de bandido, rica, granfina, perfeita, meio muita coisa em uma só. E esse negócio da ditadura, depois, né, que é mais pro meio do livro, que ele fala mais ou menos o período, eu falei, nossa, é tipo 74, nossa, e ele não fala absolutamente nada, né, da ditadura, passa despercebido. E a cidade, eu jurava que era no Rio de Janeiro. Eu não pensei em São Paulo, eu jurava que era Rio de Janeiro. Para mim, era Rio de Janeiro. E até por essa questão de polícia infiltrada, sei lá, né? Eu não leio muita coisa policial. Para mim, me pareceu muito Rio. Mas eu quero ler o Piores Notícias, porque eu acho que compensa, mas esse também não foi um livro que eu amei ler. Me pegou para o final, fui até o final e no final eu até gostei, então achei um livro bom, assim, não achei um livro ruim, mas não achei um livro maravilhoso, tipo, recomendo para todo mundo. Mas eu vou dar mais uma chance para ele, vou ler o Piores Notícias. Leia o outro que você não vai se arrepender, é muito bom. Assim, E gostei da sua comparação, hein, Ju? Essa questão de policial, Rio de Janeiro, milícia. Entendi sua linha de raciocínio aí.
Paula, as lives a gente faz sempre uns dias antes do encontro, a gente faz no Instagram. A gente sempre traz aí um tema, né? Que a gente tira com base no livro do mês. Então a live, ela tá lá salva no Instagram, se você quiser conferir. A gente fala sobre a ditadura representada na literatura. Então a gente fala de vários livros que falam sobre a ditadura, da produção literária também no período da ditadura e depois, né? Como é que foi essa produção literária no Brasil também. Então, tá lá salva no perfil, tá bem legal a live. Thomas, Bárbara e Isa. Eu não sei se... não, essa coisa da ditadura que vocês falaram também me pegou, assim, porque eu achei que ela ia se tornar um personagem muito importante do livro. Eu até lembrei dos filmes do Tropa de Elite, que, tipo, no primeiro filme tinha aquela dicotomia, né? Tinha, tipo, os bandidos e a polícia, né? Como o bem e mal, o BOPE era o bem, daí o filme foi acusado na época de ser fascista, tudo. Só que daí eles fizeram aquele Tropa de Elite 2, que daí, o inimigo é outro, era até a propaganda deles, né? Daí mostrava que era tudo uma superestrutura que meio que justificava, assim, a criminalidade e também justificava a polícia, e a gente estava preso naquele emaranhado envolvido com a política, do qual era muito difícil escapar, né? E nesse livro eu tive essa impressão, quando eles capturaram o Moraes, e daí teve aquele encontro do Olsen com o Miguel, que eles estão na frente tá tendo uma chuva e tem um urubu do lado, e daí eles falam, nossa, pegaram o cara, e tipo, e agora? Ele desapareceu, nossa, isso é muito sinistro. Eu falei, caramba, a ditadura vai surgir no livro como um terceiro ponto, assim, então não vai ficar nessa dualidade, assim, que ele tá entre o bem e o mal, a polícia e os bandidos, vai aparecer um terceiro ponto e vai ser tipo um tripé, que interessante, só que daí me deixou na expectativa e não aconteceu isso. Isso foi frustrante. E agora, o que eu gostei desse livro foi o roteiro, assim, esse roteiro é muito doido, porque a forma que se desenrola, ele sempre deixa a gente confuso, né? Quando ele daquele espacinho, assim, pula um parágrafo, você fala, ih, ferrou. Eu vou demorar alguns parágrafos para entender do que ele está falando, porque ele sempre começa descrevendo uma cena e você não sabe quem que é, em que momento que é, e você tem que ir desvendando aos poucos. Então isso prende a gente, né? Não tem nem travessão também, daí, tipo, até você sacar que aquilo é uma fala, tipo, tudo é confuso, assim, é feito de um jeito que você tem que deduzir tudo. E me lembrou, não sei se vocês já assistiram, devem ter assistido a maioria, aquele filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Esse filme, na época que eu assisti, me chamou muita atenção, porque tinha um personagem principal e a narrativa era toda do ponto de vista dele, que era o cara que achava a maleta lá da gangue no começo. Só que daí ele morre inesperadamente num momento do filme e, tipo, o foco da narração troca completamente. Tipo, o personagem principal morre e o filme continua, assim, e não tá mais ancorado nele. Daí começa a ficar mais disperso entre as outras personagens que sobraram. E nesse livro eu senti isso, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, que o livro tá todo, assim, meio que, embora fale também dos outros personagens, mas ele tá muito ancorado no Miguel, assim, até que tem aquele ponto que ele encontra o Elvis na prateleira de vinho e eles vão sair na porrada, e de repente, nossa, parece assim, até uma coisa meio como se a gente estivesse lá encarnado no Miguel, meio ancorado nele, vendo, e daí na hora daquela briga, aquela energia que envelheceu os vinhos, parece que o espírito foi pro corpo do Elvis, assim, e de repente o livro, eu até pensei que ia ficar até o final do ponto de vista do Elvis, porque fica muito ancorado no Elvis por muitas páginas, assim, mas depois volta a se distribuir, assim, daí volta pro Miguel e passa para os outros personagens também. Eu achei muito interessante, assim, essa linguagem que é bem, num filme ia ficar animal mesmo, assim, é muito cinematográfico, assim. Gostei. E eu me identifiquei muito com o Miguel, assim. Tipo, tinha várias coisas que eu falava, mano, eu faria a mesma coisa, eu pensaria igual, tipo, vários gostos, assim. Eu falei, era muito, me identifiquei demais. Então eu gostei. Tipo, embora tenha várias críticas aí, eu achei um livro bom. É isso aí. Vou expor o Thomas aqui, que essa semana ele falou que eu escolho os livros do Clube do Livro pensando nele. Tudo que parece com ele. Disse Thomas, então por isso que ele tá essa identificação aí com o Miguel. Mas depois eu vou passar para as meninas antes, mas depois eu quero voltar um pouco no Elvis. Bárbara, Isa, Paula e Andressa. Primeiro, Tiago, obrigada por ter contado para a gente, né, que a cidade é São Paulo.
Valeu. E eu até anotei umas coisinhas aqui que vocês estavam falando. Gente, essa questão da ditadura, para mim, foi terrível, assim, ele não ter aprofundado. Porque quando a gente vê, eu até coloquei aqui a sinopse, né, do livro, começa: o ano é 73, um dos períodos mais duros da ditadura militar no Brasil. É num ambiente contaminado pela paranoia que se move Miguel. Então, assim, a gente fica esperando que vai ter muita coisa da ditadura, né, no livro. Vender aí o negócio. Se você quiser, a pessoa pesquisa um livro, eu quero ler um livro que se passa na ditadura para entender melhor, não sei o quê, ela não vai encontrar isso, né? Ela vai ter que sair pesquisando um tanto de coisa por fora. Então, aí, para mim, isso aí não foi muito legal, não. Mas, ele coloca algumas coisinhas, né? Essa questão do... Acho que é Moraes que ele chama, né? Que foi sequestrado, desapareceu, depois ele encontra ele na rua, como morador de rua. Pelo menos isso, assim, acho que ele deu uma... trouxe isso para nós, né? Que a pessoa sobreviveu, mas está ali, virou um nada, né? Depois de tudo que ela passou. Isso aí, para mim, até que serviu de alguma coisa, pelo menos. E sobre a narrativa dele, que eu achei muito interessante também, porque várias pessoas comentaram, né, essa questão do... que tem muito um roteiro ali, que é uma fórmula, né, e tudo, desse tipo de história. Mas, pelo menos, assim, a narrativa dele vai e volta no tempo, então isso, assim, para mim, teve uma pegada diferente, assim. Igual o Thomas falou, né? A gente demora a entender quando que estão acontecendo as coisas, igual quando ele tá buscando o pai dele, mas ele tinha acabado de encontrar com a Nádia, e aí ele foi procurar o pai dele, e aí encontra com aquele menino, e sai com ele, enfim, até a gente entender em que tempo que ele tá. Isso é interessante, prende a gente, né? A gente fica fazendo uma investigação ali, da investigação dele, eu acho. E só falando sobre a Nádia, também achei ela muito, assim, uma caricatura, né? Aquela mulher fatal, que só usa vestido. Eu não entendi isso, ela só usa vestido. Para mim, isso aí não fez muito sentido, não. Eu não sei exatamente como é que era na época, né? Se as mulheres usavam realmente muito vestido, mas acho que não, né? Só usa vestido. Tava sempre linda no vestido. Ok, eu gosto dela, mas ficou bem irreal isso aí mesmo. Eu acho que ela se tornou um pouco mais real, assim, mas a gente consegue identificar uma pessoa real nela depois que ela começa a se relacionar com o Miguel, eu acho, pelo amor dos dois. Eu senti, assim, o amor deles, eu consegui perceber isso pela história, pela narrativa, o sentimento, né, dos dois. Então, aí, pra mim, ela ficou um pouco mais real depois que ela começou a amar o Miguel. É isso. Ela usava biquíni também, desculpa. Não era só... não era só vestido. Era Verdade, óbvio bem que o Thomas ia reparar no biquíni, né? Mas olha, se eu pudesse só usar vestido, eu também usaria. Não a julgo nesse ponto, que é muito mais confortável. Posso dar um esclarecimento sobre o vestido? Fala. Claro. Eu trabalhei numa empresa, né, nessa época aí, que não podia usar calça comprida, era só vestido. Então, ainda era um pouco de tabu calça comprida nessa época, sim. Ah, bom saber, Fátima. Valeu. Eu não tinha pensado nisso. Uhum. Muito bom. E ela era dona de loja de roupa também, né? Faz sentido também. Valeu. Eu até ia trabalhar de vestido, depois eu saía do trabalho, eu ia direto para o colégio de noite, que eu fazia. Aí, como fazia frio de noite, às vezes, eu levava uma calça comprida para trocar no final do expediente, para poder ficar de calça no colégio. Então, existia isso, sim. Tá? Interessante. Valeu. Então, o Bruno falou também que ele teve uma professora que só usava vestido, então dá pra gente, acho que perceber aí. Isa, Paula e Andressa. Eu quero comentar duas coisas uma que já falaram e outra que eu acho que ninguém abordou. Primeiro, para mim, eu jurei até agora que o Miguel tinha morrido. Vocês acham que não? Quero perguntar. E dois,
Eu acho engraçado, assim, uma ponta que foi uma ponta, não sei, eu acho que é uma ponta relevante, mas que ele não amarrou depois, que foi o fato do Miguel ter ido até a casa do pai, procurar alguns documentos e achar as fotos da vizinha que tem um problema, né, uma deficiência, uma incapacidade intelectual, nua, e, enfim, supostamente fica naquele clima, será que o pai do Miguel era pai do filho da vizinha, né? Porque a menina teve um filho, e aquilo ali morre ali, sabe? Então, assim, como que tu acha a foto de uma menina pelada, né? Que o teu pai teria foto dessa menina, e aquilo ali não avança, ou aquilo ali não fica de alguma forma te martelando? O que que isso quer dizer nessa narrativa? Por que que tinha essa foto dessa menina pelada e isso não avançou? Eu achei isso estranho. E acho que o roteiro, como a gente mesmo falou e como o Pedro, como o Thomas comentou, é um roteiro, é um livro que é um roteiro. Então, essas mudanças de narrativa, acho que talvez vão fazer muito sentido no filme. No livro, eu não consegui sentir essa emoção toda, mas eu acho que tem, né? Quando a gente observa por esse outro viés, ele tem seu mérito. O pai dele poderia ser um potencial personagem também bem interessante, mas que acaba sendo pouco explorado, né? Eu senti isso também, essa falta. Agora eu já me perdi, gente. É Paula, Andressa, Thiago e Bruno? Oi, estão ouvindo? Eu anotei aqui algumas coisas. É verdade, né? Algumas pontas que ficaram soltas, porque normalmente eu sentia isso, que ele fazia um monte de detalhe numa descrição que você falava, mas para que ele está falando isso? E aí esses detalhes explicam as ações que viriam depois, né? Mas essa ficou mesmo perdida, eu tinha esquecido disso. E a outra que me veio agora também é aquela irmã do rapaz lá que ajudava ele, né? O drogado. Eu esqueci o nome do personagem. Mas ela também, aí no velório do irmão, ela pede ajuda, dá a entender, né, de que vai acontecer alguma coisa e aquilo se perde depois e não volta mais, né? Então, não se sabe se aconteceu, se realmente ele vingou, se ele ajudou ela ou não. Mas, enfim, o que eu ia comentar mais é a, aquela questão da ditadura, para mim, realmente ele não explora, mas eu me peguei agora lembrando que uma das coisas que mais me incomodava é assim, bom, eu sou nascida no começo da década de 70, então convivi com todo esse processo, mas a gente esquece como que hoje a gente fica, por exemplo, dependente, né, ou muito apegada na questão da agilidade da comunicação, né? Então, em muitos momentos no livro eu falava assim, cara, porra, liga para o cara, né? Assim, mas o ligar para o cara não adianta, porque o telefone era fixo, né? Então, assim, ele não estava em casa, não tinha como avisar, não tinha como, né? Como falar assim, foge daí, ou qualquer coisa assim. Você ficava desesperado, às vezes, na ação de falar, meu Deus, não tem como resolver isso mais rápido, né? Hoje em dia você passa a mão no celular ou WhatsApp e, teoricamente, você, né? A coisa seria muito mais difícil para se resolver hoje, né? Você fica pensando, como é que são essas ações? Como é que a polícia trabalha hoje sem vazar informação? Deve ser muitíssimo mais difícil, né? Porque a forma de comunicação hoje é instantânea, né? Então, assim, como que naquela época deve ter sido complexo até para eles se ajudarem, enfim, mesmo assim o Ingo conseguiu fugir, né? Conseguiu, o menino foi lá pessoalmente e pegou ele na rodoviária e tal. Então, assim, isso eu me peguei várias vezes no livro falando assim, ai, caramba, se ele tivesse um celular, né, tava resolvido, ele ajudava, enfim. Então, é engraçado essa pegada com a época, não pela ditadura em si, mas pela época que foi construída a história, né? E também o comentário da Fátima, né, que é verdade, essa coisa do... Minha avó falava muito isso, minha mãe também tinha muito, assim, esse dress code de algumas empresas, né, de usar o vestido,
E eu lembro que minha mãe, na revelia, às vezes ela usava aquelas calças boca de sino, que era para falar assim, eu tô de calça e ainda é boca de sino, aquela coisa bem marcada da época, bem flower power, né? Bem da época mesmo da década de 70. Valeu. Malala quis fazer uma participação aqui dando uma latida. Mas essa questão do menino que morava com ele também me chamou muita atenção. O Miguel simplesmente esqueceu, né, de avisar que tinha um menino morando com o Ingo. Também não, né? Tipo, será que ele não queria de alguma maneira que o Ingo escapasse, né? Então eu fiquei pensando muito nisso. Andressa, Thiago, Bruno e Thomas. Eu gostei bastante do livro, achei bem gostoso de ler. E aí, quando vocês comentaram bastante sobre essa coisa irreal do submundo, da mulher perfeita, né? E também da... Aí eu fiquei pensando que assim, eu tenho bastante relação com a periferia por ser professora, né? E eu trabalhei, desde o início do livro, para mim era São Paulo. Até esqueci que ele não tinha falado que era São Paulo. E para mim, na minha cabeça, era São Paulo. E essa coisa de transitar por vários lugares, né? Por periferias e também o centro, onde tem um pessoal melhor, mais abastado, o mundo do crime é muito chama muito atenção, né? Então, assim, existe muito essas pessoas que tá ali, que se relaciona com as pessoas da sociedade, da elite, e também tá ali na periferia, lá que eu trabalhei na cidade de Tiradentes, eu cheguei a encontrar pessoas que eu nunca imaginei que ia encontrar lá trabalhando, que eu estava trabalhando, que encontrei lá. Então, assim, as pessoas transitam muito que nem aquele menino que era o informante. Você vê que ele não era de uma família que era de uma condição financeira ruim, que era um menino que estudava, que até estudou com o Miguel, né? Então, eu não acho tão, assim, incrível, uma coisa muito do imaginário. Eu acho que é muito real, né? Que você vê muito essas pessoas transitarem. Então, para mim era muito, muito real. E isso da moça, da Nádia, que transitava nos dois, porque é uma realidade que chama muita atenção, acho que talvez pela emoção do pessoal, os jovens, assim, da elite, que tem uma vida social legal, chama muita atenção, então eles gostam de transitar, é emocionante, né, para eles. Como professora, você vê muito isso, um pessoal mais novinho, um pessoal mais simples, com até um pessoal que é envolvido com algumas coisas que não é muito legal, e é envolvido com um pessoal de uma sociedade mais que tem, sei lá, tem um acesso maior à cultura, a bens, a tudo. Então, para mim, e o tempo todo eu achei que era São Paulo, né? O tempo todo eu achei que era São Paulo, até porque eu transitei muito não centro, então, para mim, o tempo todo eu imaginava esses lugares, né? Me levou nesses lugares. Então, não achei tão irreal assim. Nem a Nádia, e nem a menina que era irmã, o informante, né? Que aí é muito real, aquele menino que é envolvido com droga, que a família meio que larga, e aí ele vai se virando ali, fazendo aqui e ali. Então, assim, eu achei também muito Rio de Janeiro de agora. Então, assim, eu achei bem real. É só isso que eu queria falar. Brasil, né? Da Nádia eu fiquei pensando muito nessa questão assim, né? Tipo, o Ingo era o sócio da loja dela, né? Então era ele que bancava. Então, tipo, era aquela coisa assim,
eu não sei o que o meu irmão faz, mas eu não quero saber de onde vem esse dinheiro, tipo, eu não quero muito saber. Só fiquei com dó, né, por ela ser tão bonitona daquele jeito e ter pegado aquele cara que não parecia ser muito legal, né, no começo, mas tudo bem. Aí são escolhas dela. Thiago, Bruno e Thomas. Não só completar o que eu esqueci de dizer na outra vez, ainda sobre essa questão da ditadura também. O narrador me chamou a atenção e é muito sutil também a maneira como ele coloca isso, mas é um narrador onisciente com um distanciamento histórico grande, de no mínimo 25 anos ali, né? Porque em algum momento ele cita o Viagra, ele fala, logo no começo do livro ele fala alguma coisa do tipo, cara de quem estava esperando a criação do Viagra, enfim, foi em 98, quer dizer, o livro se passa em 73, e depois ele diz, naquela época ainda se fumava muito em ambientes fechados. Eu acho que o fato desse narrador ter esse distanciamento histórico seria mais um recurso para que ele abordasse a ditadura de uma forma bem lúcida, né? Assim, porque a gente pode até pensar, mas enquanto a ditadura está acontecendo ali, muita gente às vezes não percebe como é que é a história. Mas se ele se propõe a escolher um narrador com esse distanciamento onisciente, com pelo menos 25 anos de distância ali, quer dizer, em 98 já existia uma leitura lúcida, né, sobre aquele período da ditadura, sobretudo porque é um dos piores tempos da ditadura. Então, ali acho que ele poderia ter pago um pouco mais essa questão, essa lacuna. E aí, para falar de uma outra coisa também, que foi uma coisa que eu não quis voltar à leitura, porque eu também li, assim, terminei agora de manhã, falei, não dá tempo de eu voltar e tentar entender de novo tudo isso aqui. Mas tem uma outra ponta solta que me incomodou profundamente, posso estar errado, então queria ouvir vocês, que é a cena que ele está indo para o churrasco dos caras lá do bando, da quadrilha, e de repente ele está no mesmo lugar do cara que matou o pai. E aí começa uma perseguição, e no meio dessa perseguição, tipo, vou fazer isso outra hora. Cara, o cara matou o pai dele, o cara torturou o pai dele, entendeu? Por mais que ele não tivesse uma boa relação com o pai, ele começou uma perseguição, parou no meio, foi pro churrasco da quadrilha e depois ele viu a morte do pai no jornal. Ponto, entendeu? Também achei bem... Não é possível. Será que eu li errado? Será que eu li com pressa e não entendi essa cena? Porque foi a que mais me incomodou, assim, de todas as pontas soltas que ele deixa, ou superficiais, eu achei essa a mais incompreensível, assim, mais obtusa. Nessa eu confesso que eu também fiquei um pouco perdida. Eu falei, não sei se ele tá querendo salvar a cachorra, tipo, qual que é a ideia aqui? Porque a cachorra aparece, né? Eu fiquei meio assim, e aí, né? Mas eu também não voltei para reler essa cena. Bruno, Thomas e Isa. No início eu comentei a questão do que eu achei mais interessante pela percepção roteirista da coisa. Porque quando a gente vai ler um livro, a gente espera algo mais profundo e aí a gente espera depois uma adaptação para um filme que ela, por si só, ela já vê um pouco mais superficial. Mas eu acho que isso é até um pouco, ele ficou, acho que 16 anos, 16, 17 anos parado, e aí eu acho que isso parte até um pouco da percepção do que faz sentido para ele hoje, do que ele está vivenciando. Porque, assim, ele escreveu coisas que ele não publicou, mas ele estava numa rotina, né, de participar de produções, de participar, assim, mais presente dessa indústria cinematográfica. E aí, algo que eu achei interessante, eu nunca tinha visto um filme francês. E aí a minha professora, ela gosta, assim, né, dessa pegada, ela trouxe um filme francês, 2 dias e uma noite. E na França, pelo que ela disse, eles gostam muito de deixar essas pontas soltas para a gente interpretar, fazer a interpretação pós. O que aconteceu, para a gente imaginar qual que foi o fim do personagem. E eu vi muito isso ali no decorrer do livro. Qual que foi o fim, né, do Miguel? Como é que se deu, né, isso pós? Então, acho que fica esse sentimento assim para a gente imaginar, para a gente repensar, talvez para refletir sobre. E eu acho que em relação ao Ingo ali, ele que era o chefe, a minha professora ela é paranaense, e eu acho que ele, se eu não me engano, eu acho que ele é paranaense também. E
no Paraná, a minha professora, ela disse que as pessoas, elas são mais fechadas. E aí, assim, eu percebi que no início ele era bem fechado, assim, né? Ele não expunha muito essa realidade do crime, assim, para muitas pessoas, né? Até é datado no início do livro isso. Que ele, nem a própria família dele, poucas pessoas sabiam dessa outra realidade dele. Então, acho que essa questão da injeção, do dinheiro que ele dá, também tem, acho que um pouco a ver do irmão que ele perdeu ali no início, né? Tem aquele irmão que acho que morreu e que tinha, acho que, uma certa expectativa dele por parte do irmão, e talvez ele quis investir na irmã, né? Ele tinha a possibilidade, tinha um dinheiro, ela não sabia de onde vinha, e ali ele quis, de certa forma, né, dar esse auxílio, né, esse resguardo para a irmã poder estudar, ter uma qualidade de vida diferenciada. E eu concordo com a Andressa, a questão da realidade, sim. Acho que tem desse realismo, acho que não é irreal isso. Aqui na cidade é meio interior e a gente vê muito disso, essas pessoas assim, né, mais abastadas estarem transitando entre os meios mais vulneráveis e estarem ali, né, talvez por um status, não sei, né, mas se fazerem presentes, né, terem amigos, né, em certas condições que às vezes, né, se apresenta como sendo talvez um pouco irreal. Eu achei um pouco interessante também. Tem a questão dos nomes também, né, que a gente percebe uma hierarquia na questão dos nomes, né? Os nomes mais comuns são as pessoas ali mais baixo nas hierarquias. Que você falou do nome do Ingo, né? Então eu lembrei que ele usou também essa hierarquização de nomes para mostrar ali a posição das pessoas, né? Acho que é Isa e Thomas? Ou Thomas e Isa? Tanto faz. Isa e Thomas. Não, é só um comentário que eu concordo com o Bruno sobre. Não que eu concordo, mas enfim, eu acho interessante o comentário dele quando ele fala que é um recurso eventualmente literário, enfim, deixar algumas pontas soltas para a gente imaginar. Então, assim, uma ponta solta ele morreu ou ele não morreu, né? Não é uma ponta solta, na verdade é um, é um ponto de reflexão. Mas eu acho que existem pontas soltas ou coisas mal explicadas. Então, assim, ele está andando de carro e de repente aparece um cachorro que era do pai dele. E aí ele pega o cachorro e faz todo esse movimento que o Thiago tinha comentado de, sabe, troca tiro e não sei o quê. Sabe, isso tudo né, isso não é real, isso não, enfim, embora a literatura não tenha uma função de ser necessariamente real, ela eventualmente foge, ou alguns aspectos acabam descolando da realidade demais. E aí eu acho que nessa tentativa dele também tentar criar muitas histórias, talvez as histórias do pai dele ficaram histórias muito paralelas, assim, muito que não se conectam. Então, por que eu tenho que saber que o pai dele foi torturado? Por que eu tenho que saber que eventualmente o pai dele abusou da vizinha? O que isso atrai? O que isso traz para a história que agregue? Então, assim, se eu, enfim, fosse ver um filme ou se eles fossem fazer um roteiro desse livro, talvez essa história do pai nem precisasse entrar, porque ela não constrói nada ou não traz nada para esse personagem, tá? É o que eu sinto. E sobre a questão da localização, eles falam muito em churrasco na represa, ou encontro na represa. Em São Paulo tem represa, então acho que acaba tendo essa ideia. E também a Nádia vai de ônibus para o Paraná, ou o Ingo vai de ônibus para o Paraná. Então a gente sabe que o Paraná existe. E aí a gente meio que pensa, um ônibus para o Paraná faz sentido. Então, não sei, acho que também eu sempre pensei na cidade de São Paulo como essa cidade onde ele poderia estar passando livre, também por essa questão da represa e dessa proximidade com o Paraná, que é uma distância que tu iria facilmente de ônibus. Sim, acho que era o Ingo, né, que era professor, se eu não me engano, antes do Mundo do Crime, né? Era o Ingo. Thomas... Não, eu ia falar a mesma coisa que o Bruno e a Isa falaram, que é das pontas soltas.
eu acho que fiquei refletindo se elas são um defeito, se isso pode ser considerado um defeito ou se é um recurso, né? E foi bom exemplo de cinema francês, né? Porque a gente está muito apegado a, por exemplo, o cinema norte-americano, a tradição dele de que tipo tudo que está no filme tem que fazer sentido com a narrativa e é num ponto de explicidade, de ser explícito, que chama até o público de retardado, assim, porque, por exemplo, já mostrou várias vezes no filme as coisas, e daí tem aquele momento que o cara tem a epifania no final, e daí passa um replay dos pontinhos, assim, sabe? Não basta ter aparecido uma vez, eles ainda reprisam em tela cheia as mesmas cenas em sequência para você ligar se você não conseguiu ligar ainda. E daí o Hitchcock falava na tapeçaria do cinema, que tudo precisa estar interligado, tudo precisa fazer sentido, os nomes precisam fazer sentido. Mas não sei se precisa ser assim, sabe? No caso desse livro que você está constantemente tendo que... como um detetive, eu acho que é aquilo que a gente estava falando, você está lendo e você está tentando sacar que hora que aquilo aconteceu, quem aconteceu. Ele está tentando te colocar no papel de investigador também. Então, o livro que está te convidando a isso, eu acho natural que ele te jogue várias iscas para você fazer associações errôneas e se frustrar depois. E mesmo porque a vida é assim. A gente vive criando um monte de noia na nossa cabeça que lá na frente não vai significar absolutamente nada, sabe? É tipo que nem quando o Elvis fala para a mulher, olha lá, ele é filho de um delegado dela. Nada a ver. Tipo, você mesmo era da polícia, você mesmo era do exército e você aí, mó bandidão. Para ele fazia muito sentido aquilo, para ela não fazia absolutamente sentido nenhum. Para ele era uma ponta solta, para ela não era. Então, eu acho que é um recurso válido, assim. Eu achei interessante isso, porque tinha muitos mesmo, né? Pontas soltas à primeira vista. E uma coisa que, já que tudo falou, eu vou repetir. Eu também acho que é bem plausível a Nádia, sabe? Tipo, essa capacidade de transitar entre diferentes estratos sociais. E isso só tende a aumentar, eu acho, com a tecnologia, com esses aplicativos de relacionamento. Mas isso sempre existiu, sobretudo no nosso país, assim, que é um país onde tem muita... E no mundo do crime, eu acho em especial também. E veja o Brasil, né? Onde desde o colarinho branco até o cara lá mais baixo na cadeia da marginalidade, o crime permeia todos os estratos sociais e todas as instituições. Então, acho super plausível, assim, sabe? Embora seja meio idealizado, mas não deixa de ser possível. Já que a gente está falando das pontas soltas, eu vou trazer uma ponta solta aqui que ninguém comentou ainda, que é depois que a operação não dá certo, e ele já está numa outra operação com uma outra parceira, eles estão num hotel perseguindo um casal. E aí, só depois a gente vai perceber que, tipo, ele continua com a Nádia. E como assim? Tipo, ele continuou com a Nádia, mas ele estava morando em outro lugar, numa fazenda. Como que rolou aquela operação? Tipo, o que vocês sentiram dessa outra operação aí que começa e termina absolutamente do nada? Pode falar, Andressa. Não, eu ia falar de uma outra parte, mas aí eu também posso falar alguma coisa disso também. Que eu estava falando do pai, né? Que eu estava pensando no pai, na relação. Eu achei que fez muito sentido falar daquele pai, porque quando fala do pai no início, aquele policial, um policial que zela dos bons costumes, né? No começo ele mata aquele menino, tal, e aí depois aparece aquele pai que tinha uma vida obscura também, né? Então, para mim, era filho com certeza dele, aquela... E era para mostrar, assim, né? Que às vezes a pessoa que está ali zelando pelos bons costumes tem esse lado aí, esse lado obscuro, né? Tem muita gente que tem um lado obscuro aí, escondido. E da relação, eu lembro, eu fiquei também na hora que começou essa parte, acho que foi, ele lançou, falando essa parte que você falou, ele lançou o futuro, né? Como fez um paralelo entre o passado e o futuro, né?
Aí eu fiquei imaginando, então deu errado a situação, por isso que ela ficou, eu fiquei pensando assim, antes de chegar, deu errado aquela situação com o Ingo, com a Nádia, eu acho que ele fez alguma coisa errada, por isso que ele estava, eu fiquei pensando isso, assim, quando eu cheguei nessa parte, né? E é só isso mesmo. Então, essa outra parte, porque ela vem antes da gente descobrir o final da operação, né? Então, a gente já sabe que ela deu errado, mas a gente não sabe o porquê que ela deu errado. E ali, naquele momento, eu tinha certeza que ele e a Nádia não estavam mais juntos, né? E aí, depois a gente descobre que não, que eles mudaram até de casa e levavam uma outra vida. Eu falei, ué, mas como assim? O que aconteceu? Como ele estava nessa operação, mas ele estava levando uma outra vida, ele estava com ela, ele não estava. Eu acho que também é uma das pontas soltas, assim, que talvez tenha mais me incomodado, porque, assim, a do pai dele tem ali as pontas soltas e tal, mas faz parte da vida dele, tudo bem. Mas essa eu não sei, se eu fiquei muito confusa. Eu não sei se foi só comigo, se vocês sentiram isso também. A Ju balançou a cabeça, a Ju concordou comigo. Pode falar, Paula. Eu lembrei agora também de... Eu não sei se eu entendi errado, é que agora eu também não consigo rememorar o trecho do livro, mas deve ser lá mais ou menos no meio, que tem uma cena onde um colega da polícia está lá recolhendo toda a parte das escutas na casa antiga, né? E vocês falaram no começo também aqui da discussão de que, assim, parecia muito irreal a forma muito fácil, até rápida, em que ele se infiltrou e que foi aceito no grupo, né? E eu também ficava imaginando isso, cara, não é possível, né? Assim, como foi essa empatia tão assim rápida? Como é que ele foi aceito assim? Não orna, tem alguma coisa que está esquisita, daquilo não estava passando. Em alguns momentos eu fiquei questionando isso e nesse momento mais, né? Porque enquanto eu estava rolando essa cena do rapaz, do colega, tirando as escutas, a Nádia estava ali e assim ela também muito fantasiosamente não questiona, não aprofunda muito, né? E assim como talvez seja um mecanismo de defesa, assim como ela não fazia com o irmão, ela também não fazia com o Miguel, enfim. Mas ficou um negócio que eu não entendi, eu queria ver se vocês confirmam isso, se eu li errado ou entendi errado. Me pareceu que nessa cena esse colega tinha ido num carro da polícia que estava parado na frente ou próximo da casa dele, com o carro da polícia, chegou a Nádia e assim, toda hora passava o Ingo lá, passava outras pessoas, entravam na casa. Como é que ninguém nunca tinha feito falar, bom, para esse cara entrar no grupo, vamos fazer aí um período, sei lá, um mês ali vigiando a casa para ver como é que é, com quem que ele se encontra, o que ele faz. Ninguém fez nada, né? Assim, teriam visto carro da polícia entrando e saindo, ele indo encontrar com ou sei lá, com o delegado, ele indo para a casa dele, né, original, assim. Como é que isso não aconteceu? Não perseguiram, né? Só depois é que aparece o Elvis, e nem assim o Elvis pega essas situações que pareciam que acontecia até com uma certa frequência, né? De ele ir encontrar o delegado, ou ir no apartamento antigo, ou receber gente da polícia. Então, assim, isso ficou muito esquisito para mim. Foi mesmo o carro da polícia ou eu estou imaginando errado? Alguém lembra? Era... Pode falar, Thomas. Desculpa. Não, pode falar. Não é minha vez ainda, tô viajando. Eu fui ocupar o vazio, aí se demorou para responder, só que fala primeiro. Essa questão, teve a questão o Moraes, ele faz uma revista, né, na casa, a primeira vez que eles vão para casa. E aí a gente pega essa cena do cara tirando todas as escutas. Como que o Moraes não pegou nenhuma escuta quando ele deu essa revisada por cima, né?
Tipo, como assim? Ele fuçou lá e ele não achou nada. E depois o cara tá tirando um monte de escuta. Então, tipo, tem alguma coisa assim, né? Tipo, Bárbara e Thomas. Esse negócio das escutas foi engraçado mesmo. Não sei se o Moraes que não soube procurar ou se eles esconderam muito bem, né? Enfim. Mas eu não lembro se era o carro da polícia, eu vou deixar para outra pessoa esclarecer. Mas só para comentar, primeiro a Isa até perguntou, né, o que a gente achava, se ele tinha morrido, enfim, eu acho que ele morreu. E uma coisa que eu achei interessante, vocês estavam falando muito disso, né, de pontas soltas e tudo. Acho que não tem muito a ver com isso, mas ele gosta muito de ler livros policiais, né? E ele fala que os leitores de livros policiais não gostam que o autor deixe, mas eu acho que ele fala do final, ele não deixa o final em aberto. E foi exatamente isso que ele fez, né? Porque assim, a gente não tem certeza se ele morreu, eu acho que ele morreu, tem gente que acha que ele não morreu. Então ele fez exatamente o que ele falou que os leitores não gostam. Achei engraçado isso, esse comentário ácido dele assim no meio do livro. Ele foi lá e fez a mesma coisa. Muito espertinho, Marçal. E só essa questão das pessoas transitarem, né? Das pessoas de classes altas, enfim. Achei muito interessante o comentário da Andressa, né? Ela falou que vivenciou isso, que ela vê isso, porque por mais que a gente saiba que isso existe, a gente ouve falar, enfim, mas uma pessoa falando, né, que tem essa noção mais assim real, é mais interessante, acho que torna mais real para a gente também. É isso. Acho que essa questão dos livros policiais das pontas soltas, o Thiago, que viu mais entrevista do Marçal, pode falar melhor que eu, mas ele fala que ele não classifica o Baixo Esplendor como um livro policial. Então, a dica já meio que tá aí, né? Esse não é um livro policial. Não, então mais espertinho ainda. Então, tem isso também, né? A Rê falou aqui também, né? Esse tom de justificativa, né? Como se ele estivesse meio que conversando. Ele tá dando ele tá jogando ali, né? Então, tipo, você vai pegar ou não, né? Então, ele não classifica como um livro policial. Então, pode ser também uma das justificativas. Sei não. Para mim foi um livro policial que não teve final e ele criticou que os leitores não gostam e a gente ficou aqui sem saber o que aconteceu. Que absurdo. Mas gostei muito dele, então tudo bem. Tá perdoado, né? Tá perdoado. Não, em defesa das pontas do roteiro, eu não acho que é falha essa coisa da câmera, porque a câmera, inclusive, talvez fosse falha se ele citasse as coisas em momentos distintos, né? A vistoria que o Moraes faz e a existência das câmeras. Ele podia ser descuidado, mas ele cita no mesmo momento. A primeira vez que ele cita a câmera, ele fala, os caras estavam lá e agora eu tenho imagens deles na minha cozinha, tenho imagens deles na minha sala. E ele cita que essas câmeras são de última geração. Então, assim, era uma tecnologia de ponta aí que o objetivo dela era não ser percebida pelos bandidos. Então, eu acho que é plausível. Agora, eu achei, sorte, achei rápido aqui. Criatura tocada mais pela cor pálida do céu ou pela música do vento nas árvores do que por manifestações concretas do real, Nádia não reparou ao chegar na viatura policial estacionada do outro lado da rua. É isso, falava que ela era desatenta, ou não, ela era atenta a outras coisas, né? Se ela conseguia notar a brisa e a cor do céu, é porque ela estava com uma atenção bem plena. Ela só não estava ligando ela não fazia parte da estrutura conceitual dela pensar que por acaso, né? Será que o meu namorado ele é mesmo que ela não sabia que o irmão dela, você vai suspeitar indo para casa do seu namorado, se você nem sabe que o seu irmão é um trambiqueiro, e muito menos tem suspeita que o seu namorado seja, por que uma viatura policial vai chamar sua atenção? Não tem porquê, entendeu? Tipo, cada pessoa vê na realidade o que é importante para ela. Um Elvis da vida ou um Miguel da vida que estão envolvidos com crime ou com, né, o policial vê evidência em tudo que é lugar. Pessoas normais não veem evidência em tudo que é lugar. Eu acho que é simples assim. Sabe? Filosofias do Thomas.
Tiago, você tá com a mão levantada ou é da outra vez ainda? Ah, tá. Então é a Isa. Ai, desculpa, o meu não estava no mudo. Eu realmente, Thomas, concordo. Tu não vai para casa do seu namorado pensando, nossa, será que ele é um bandido? Mas se o teu namorado não tem uma função ou não tem um trabalho claro, tu se relaciona com essa pessoa e essa pessoa não necessariamente tem uma forma de vida, tem um outro contexto, tem uma história que suporte, entendeu? O cara surgiu do nada, o cara se mantém não sei como, e até é interessante a gente pensar que ao longo de todo o livro, em nenhum momento aparece ele efetivamente agindo, fazendo alguma contravenção. Então, assim, ele virou super amigo dos caras lá, entrou na quadrilha, mas ele participou de algum roubo, ele não participou, de onde que vinha o dinheiro dele? Ele só ficou ali meio que muito aéreo, né? E aí teve aquela situação que eles tentaram fazer não sei o quê, e aí aconteceu que o Moraes não apareceu, mas, tipo, efetivamente não parece nada que ele faz, não se explica de onde que vem esse recurso que ele tem e como que ele se mantém. Então, enfim, fica assim um pouco. Tá bom, a Nádia talvez prestasse atenção na cor do céu, mas eu não queria saber o que o namorado fazia, não, sabe? Acho que fechou o olho. Isa, é porque você deve ter vários planetas em Capricórnio, você liga para essas coisas de carreira, de trabalho. Tipo, eu, por exemplo, quando eu conheço uma menina assim no aplicativo, eu nem quero saber com que ela trabalha, não tô nem aí, eu quero saber de outras coisas, assim, o que ela gosta. Então, assim, eu acho que essa Nádia, às vezes, ela é da arte, sabe? Ela tá assim, lá perdida nos vestidos dela, ela nem quer saber com que o namorado dela trabalha. Eu acho muito interessante, esse livro mostra muito isso do como a cabeça... Eu achei que ele representava isso bem no exemplo do Elvis, nos exemplos do Miguel, nos exemplos da Nádia, do Olsen, de todos eles. Assim, mostra muito como que os paradigmas do ponto de vista de cada um e como eles interpretam a realidade baseado nisso. Assim, eu achei bem forte. Desculpa entrar, acho que eu pulei a fila aí, mas era para pegar o gancho. Liga pro Marçal, Thomas, e pede o mapa astral da Nádia. Pra gente descobrir. E como a gente já está se aproximando, já te passo a palavra, Paula, do final, a Isa já deixou aí a pergunta do morreu ou não morreu. A gente tem o final, que para mim é um dos pontos altos, né? A questão ali, ele vê o livro, né, escrito pelo Ingo, que propõe aí como se fosse uma vingança num estacionamento, e depois a gente tem a cena no estacionamento com aquela pessoa que tem um outro nome, que a gente fica um tempão ali, quem é o Ingo, não é o Ingo, é o Elvis, não é o Elvis, e essa questão de morreu ou não morreu, né? Para mim, já vou jogar aqui, para mim não morreu. Paula e depois Ju. O botão sumiu aqui, estão me ouvindo, né? Para mim não morreu, ficou claro, porque o que morreu antes, a cena ficou escura. No Miguel, a cena ficou clara, então ele estava drogado lá com a morfina tal, e de bem. Agora, ele escapou do velho, eu não sei se ele escapou do Ingo, porque o Ingo ainda estava atrás dele, né? Então, pode ter o segundo livro, pode ter a continuação, não sei. Mas o que eu ia comentar antes, acho que foi a Juliana, né, que falou, Isabela, desculpa, e a única cena que acho que explora mais essa parte de ele ter que fazer parte do grupo e efetivamente trabalhar, fazer alguma coisa, foi a tal do roubo da carga, né, que teve lá, quase chegou nos finalmente, aí a outra frente da polícia foi lá e estragou tudo, né, interviu, mas ele teoricamente iria cometer o crime ali, né, porque ele ia participar daquele roubo de carga, né, ele estava lá envolvido naquilo e provavelmente seria ali que seria deflagrada a ação depois, né, com as provas, ali é que ele ia coletar as provas totais, mas ali ele estava envolvido, né, mas acabou que não vingou, né, era isso.
E fica aquela sensação ali, né, do ele ia participar e aí capturam o Moraes, quem entregou o Moraes, o que que aconteceu? Ju e Bárbara. Então, quem entregou o Moraes foi o velho, né? Que depois conta. Mas sobre morreu ou não morreu, eu acho que não morreu, porque bem no finalzinho ele fala que um anjo meio fedido, meio feio, fala para ele ainda não acabou. E ele se vê na ambulância, morfinado, e aí ele fala, e acaba, né? Ah, eu não tô mais aqui. Eu acho que ele não tá mais aqui, não é porque ele morreu, é porque ele tá drogado, dopado de morfina, entendeu? Mas eu acho que ele não morreu. Era isso. É o novo dilema da literatura brasileira, né? Traiu ou não traiu, agora é morreu ou não morreu. Bárbara. Essa parte final, realmente, a gente acha que ele viveu, né? Mas eu fiquei pensando muito numa parte anterior, quando ele fala, o tempo que ele ficou com a Nádia, que ele fala, nós somos felizes pelos próximos 5 anos. E pro resto da vida ela se referiu a mim como Miguel. Mas essa parte dos 5 anos, nós somos felizes por 5 anos. Eu fiquei muito com isso na cabeça, porque por que depois que ele tomou o tiro, ele ficou no hospital, sobreviveu, voltou para casa? Eles não foram mais felizes? Não sei. Foi por isso que eu pensei que ele tinha morrido. Às vezes ele ficou invalidado, coitado, e foi uma vida difícil, pode ser. Hipótese. Verdade, não tinha pensado nisso, Thomas. Essa parte mostra mesmo um encerramento, né? Tipo, fomos felizes por 5 anos. Aí quer dizer que tem um ponto final. Mas eu acho que a questão aí qual é esse ponto final? Pode ser só que eles não ficaram mais juntos depois disso. Não que ele morreu. Que aconteceu alguma coisa e eles se separaram, né? Isa, por que você achou que ele morreu? Ele pode ter se apaixonado pela enfermeira. O personagem... O nome real do personagem é Thomas, tá, gente? Eu não sei. Ótima ideia. Parecia óbvio que ele tinha morrido. Mas a Nádia não estava grávida dele, gente. Então, tipo, se ele tivesse sobrevivido, a não ser que ele achou que a chegada do filho acabou a felicidade. Falou, gente, eu era feliz sem filho, chegou o filho, acabou tudo. Ela não anda mais de vestido, é só de moletom em casa, largada atrás. Eu não sei, gente. Eu acho que morreu. Porque teve essa história de que ela estava grávida. Eu não acho que ele... Bom, não sei. Tô aqui pensando. Pra mim morreu e eu não sei explicar por quê. Ou ele é aqueles homens que ela ficou grávida e ele pulou fora. Falou, não, aqui não. Com certeza. Sai dessa. Me erra. Ele deixou de ser o Miguel e voltou a ser quem ele era, né? O policial lá que a gente nem conhece. Que não queria ser pai. Ou de repente o impacto, ela perdeu né, o filho, e aí eles perderam, acabou o casal, né? Então, é mesmo, muita tragédia pode ter acontecido. Pode ter descido um disco voador e pode ter também raptado ele. Tem várias ideias. Abdução alienígena. Mais alguma coisa que vocês acham que a gente deixou de falar, que a gente não comentou? Eu acho que é um livro que tem muito personagem, né? Eu acho que o nosso encontro acaba sendo um pouco difícil dar conta de todos esses personagens. Tem várias aí questões, o delegado com a repórter colombiana, depois a questão das revistas, quando ela casa e engravida de outro. Acho que teria vários detalhezinhos aí pequenos que eles vão jogando, né? A apresentadora infantil, Cacá Caramelo. Tem várias coisas aí que a gente poderia falar, mas talvez a gente não consiga dar conta, né? De tantos detalhes que a gente tem no livro. Era esse personagem que eu não lembrava o nome, que eu falei, ela lembra que ela pediu uma certa vingança, né? Ela queria cumprir essa vingança e aí também não explora mais, né? Depois ele não volta contando se ele descobriu, se ela se vingou, enfim, ficou ali. Mas só para fechar isso também, eu acho que eventualmente, mesmo que ele tenha sobrevivido a esse tiro,
que eu acho que sim, eu acho que, na verdade, ele não teve mais pais, né? Porque, em princípio, o velho não morreu também, né? Também sobreviveu. E era o tipo do cara que continuaria perseguindo e querendo uma vingança, ou seja, continuaria perseguindo ele, independente de se passou por essa. E o próprio Ingo, que também, em teoria, não esqueceu a traição e continuaria buscando uma vingança. Então, assim, provavelmente esse cara, se não morreu nessa, o Miguel vai morrer de algum jeito, porque tem no mínimo 2 ainda no encalço, né? Então, a vida dele não seria fácil de qualquer jeito. Ele tinha certeza que era o Ingo que estava atrás dele, né? E aí, quando tem esse reencontro aí no estacionamento, ele vê que ele estava sendo perseguido também pelo Elvis. E então, tipo, eram muitas vinganças aí atrás dele, né? Muita gente querendo essa vingança. Acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa que vocês lembram que acham que valeria a pena a gente comentar, que a gente não abordou? Apesar da superficialidade, vocês gostaram do livro? Como é que foi a leitura? Nota 7,5. Ah, tá bom. Vale. Mas quem não leu, leia o outro livro também, é muito bom. Coloquem aí na listinha, porque vale a leitura. Então, vamos lá, né, pro nosso próximo livro, antes da gente encerrar. Nosso encontro de setembro, dia 25 de setembro, um dia antes do meu aniversário, aceito parabéns. Vai ser às 11 horas da manhã, como sempre. Acho que a gente tá meio latino-americana, né, Isa? Ultimamente a gente resolveu fazer uma coisa mais aqui sul-americana. É A Uruguaia, do argentino Pedro Mairal. É um livro bem curtinho, tá, gente? É bem rapidinho a leitura. Então, esse é o nosso livro de setembro. Depois a gente passa todas as informações no Insta e também no grupo. Mas é esse livro aqui. Bárbara gostou? Mesma pegada, né, Isa? Porque aí vamos discutir se foi ou se não foi, se fez ou se não, quem denunciou, quem não denunciou. Mais ou menos a mesma linha desse, né? É isso, só que a gente só muda um pouco disso, a gente só arrasta um pouco a localização, né? Exato. Pode falar, Bárbara. Ô, gente, só uma sugestão aqui, não sei se vocês gostariam de, em algum momento, a gente ler algum livro relacionado ao Talibã. O que Olha, vocês tem vários... você sabe que é a minha leitura favorita, né, Bárbara? Então eu sou um pouco suspeita aí a falar. Eu vi na live você falando. É o meu tipo de leitura favorito, mas eu acho que a gente podemos pensar assim, é que tem... Vou pensar em alguma coisa boa aqui. Tanto que a minha cachorra chama Malala, né, gente? Então, fica aí a... E ver se o pessoal vai querer também, né? Claro. Não, mas tipo de livro pesado, né? Então... O meu livro, um dos meus livros favoritos aí do assunto é A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Eu sou apaixonada nesse livro, assim, eu acho ele fantástico, mas... Eu também. Talvez a gente possa pensar, por serem livros um pouco maiores, a gente deixar para mudança do ano, né? Que a gente acaba tendo um pouco mais de tempo para ler. Mas vamos pensar nisso, é uma boa sugestão. De qualquer forma, fica a dica aí, né? Que a Isa já falou, A Cidade do Sol é um livro maravilhoso, gente. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Gosto muito desse livro. A Adriana deu nota 8 pro livro. Ah, tá bom, foi bem avaliado, Marçal. E até mês que vem, gente. Tchau, gente. Até. Obrigada. Tchau.